Muito boa noite, bem-vindos ao Virar à Esquerda. Hoje um programa especial, o último desta temporada, pois Paulo Araújo Correia foi anunciada a sua candidatura à Câmara Municipal de Penafiel pelo Partido Socialista. É um gosto enorme, Paulo, voltar aqui ao último Virar à Esquerda. Foram 2 anos quase de programas, onde nós debatemos aqui muitos temas regionais e nacionais. É um gosto, como eu te disse, se um dia fosses candidato, para mim, pessoal, há um gostinho pessoal. Hoje não vai ser aquele programa normal, é um programa despedido, porque conforme as regras que nós implantamos aqui na nossa linha editorial, qualquer candidato tem que acabar o programa por uma questão de ética e de sabermos estar também na nossa posição na política. Paulo, é realmente algo extraordinário para a tua vida, para a tua carreira política. Paulo, antes de mais, dizer-te que o prazer é todo meu. Acho que faz todo sentido, tendo em conta que este programa, o nosso Virar à Esquerda, começou contigo e que se encerre também contigo, sem nenhum desprimor para com o Miguel, que te substituiu de forma superior e que foi um prazer trabalhar com ele ao longo dos últimos meses. Mas acho que é também simbólico e importante para o nosso programa que ele faça a sua despedida, vamos ver até quando, com os seus 2 protagonistas iniciais e que aqui prestaram os seus contributos ao longo de meses, quase 2 anos, como tu dizes. Quanto à minha candidatura, tu, de facto, aqui em vários programas ias lançando esse desafio. Como é lógico, naquela altura não me podia pronunciar, mas é obviamente um grande orgulho, desde logo, e uma grande responsabilidade. Um orgulho, porque é um orgulho encabeçar uma candidatura do Partido Socialista e calçar os sapatos, como eu costumo dizer, das pessoas que me antecederam e que nos enchem de orgulho e que representaram também os valores socialistas no nosso Conselho. Mas é também uma responsabilidade, como tu sabes, que és uma pessoa atenta aqui à política da nossa região. O Partido Socialista em Penafiel tem mais de 1000 militantes, Paulo. E então, ser escolhido para representar todas essas pessoas, com quadros altamente qualificados, pessoas com uma vida profissional, enfim, que dispensa apresentações, e ser eu a pessoa escolhida para representar todas essas pessoas no nosso projeto autárquico, é obviamente uma responsabilidade, Paulo. Mas é uma responsabilidade, modéstia à parte, para a qual eu me sinto cabalmente preparado. Não só por uma especial confiança nas minhas capacidades, que a tenho, mas sobretudo pela confiança naquilo que foi o trabalho desenvolvido pelo Partido Socialista, muito bem liderado pelo engenheiro Nuno Araújo, ao longo dos últimos 3 anos, Paulo, que se apostou na formação de diversos quadros, lançamento de novas caras, novos rostos. Tu tiveste como jornalista em muitas das iniciativas que aqui foram sendo feitas no nosso Conselho, e hoje em dia temos várias pessoas que vão constituir a nossa equipa autárquica, capazes de desempenhar essas funções, preparadas para elas. Mas foi também, e se me permites, importante porque nós conseguimos colocar os penafidelenses, durante meses a fio, ao longo desses últimos 3 anos, a dialogar com aqueles que são os principais decisores políticos do país. Se fosse com o Ministro de Infraestruturas e da Habitação, fosse com a Ministra da Cultura, fosse com o Ministro do Ambiente, fosse com pessoas e Presidentes de Câmara com políticas de mobilidade muito interessantes nos seus conselhos. Isso permitiu-nos a nós, o Partido Socialista, ter hoje um discurso muito claro e ter muito bem identificados aqueles que são os anseios da nossa população, aquilo que os penafilenses querem que o Partido Socialista dê resposta nestas próximas eleições. Muito bem, Paulo. Se no outro programa eu era um pouco moderador e muitas vezes até podíamos aqui, hoje não vou discordar com nada em ti, porque não tenho que o fazer. Vou sim, então, fazer o papel de jornalista e tentar aqui, dentro daquele texto que tu escreveste, as tuas motivações, publicamente, tentar aqui fazer umas perguntas para as pessoas realmente conhecerem e verem a tua posição, exatamente, ou a estratégia, a tua e da tua equipa, não é? Do Partido Socialista em Penafiel. Em primeiro lugar, Paulo, quem é o Paulo Correia? Quem é o Paulo Correia e o que é que tu fizeste no Conselho? Porque as pessoas podem te conhecer, mas já há muito trabalho de base no Partido Socialista da sua parte. Quem é o Paulo Correia? Agradeço até a oportunidade de falar um pouco de mim. Eu sou um jovem penafilense, nascido e criado em Penafiel, originário da freguesia de Rio Mau, que é uma das freguesias mais bonitas do nosso concelho, com uma maravilhosa Frente de Ouro e com uma serra lindíssima, que hoje em dia está muito na moda e tem sido objeto de muitas visitas. Sou também um jovem que estudou na escola do Pinheiro, nas termas de São Vicente, durante 5 anos, de onde guardo maravilhosas recordações dos meus colegas e dos professores que acompanharam aquele muito importante percurso. Um jovem que estudou na escola secundária aqui no Sameiro, em Penafiel, e fez aí também o seu percurso. E é alguém que, uma vez concluída a minha formação académica,
escolheu a cidade de Penafiel para o exercício da sua profissão, nomeadamente da advocacia, e que uma vez já advogado e depois de alguns anos exercer aqui na nossa terra, tive a oportunidade de trabalhar 5 anos no Governo da República, primeiro no coração da popularmente designada Geringonça, na Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, que é um trabalho que muito me orgulha, porque tive a oportunidade de estar ali no coração, na chamada Sala das Máquinas, daquela solução governativa, onde testemunhámos ao encerramento do ciclo da austeridade que se vivia no nosso país, à viragem da página, à devolução de rendimentos às famílias, e ao mesmo tempo que fazíamos tudo isso, ainda conseguimos apresentar o melhor déficit da história da nossa democracia. Depois acompanhei o então Secretário de Estado, Pedro Nuno Santos, para o Ministério das Infraestruturas e da Habitação, onde tive a oportunidade de trabalhar nos últimos cerca de 2 anos, e depois, encerrando-se o ciclo, nós sabemos, e todos nós sabemos, o exercício de funções públicas, sejam elas quais forem, são sempre passageiras. E encerrado esse ciclo, eu regressei aqui à advocacia, à minha terra, até ser escolhido pelo Partido Socialista para encabeçar este enorme desafio, que é recuperar os destinos da Câmara Municipal de Penafiel para o Partido Socialista. Paulo, o teu currículo nunca foste autarca, nunca foste presidente de junta, nunca foste... não tens experiência, portanto, a nível autarca. Achas que isso te vai condicionar algo? Não, Paulo, é como eu digo, eu sou um jovem, mas repara, nós dizemos, é quase um chavão hoje em dia dizer que nós temos a geração mais qualificada de sempre, mas nos referimos às pessoas jovens. E quando vemos alguém jovem finalmente a ser aposta de um Partido Socialista com ambições governativas, colocamos em causa muitas vezes, então porquê alguém tão jovem? Nós apostamos ou não apostamos? Pese embora a minha juventude, eu tenho 33 anos, eu recordo que eu tive 5 anos a trabalhar num gabinete, em 2 gabinetes muito importantes do Governo da República, onde pude reunir com diversos autarcas e, sobretudo, no Ministério das Infraestruturas, onde trabalhávamos diariamente, tive centenas de reuniões, sem exagero, centenas de reuniões com diversos autarcas, não só da nossa região, mas de outras regiões do país. Pude contactar na primeira pessoa com as suas dificuldades, com os seus anseios, com os desafios que são colocados e que são muitos a uma autarca no nosso país. Isso dá-me, peço mais uma vez passando a modéstia, dá-me uma experiência que eu acho que pode ser muito útil à nossa população. Dá-me ainda, Paulo, porque isto é importante, ser alguém que seja capaz de dialogar com os principais decisores políticos do país, que os conheça, que tenha relações, que tenha até amizade com muitos dos principais protagonistas da governação do país, acho que é uma mais-valia e que deve ser encarado como tal. E achas que seria uma mais-valia também, porque a Câmara Municipal de Penafiel é a única nesta região aqui, e Amarante também ali mais para o Tâmega, mas no Val de Sousa é a única que é ainda PSD-CDS, uma coligação. Sim, sim. Achas que isso é uma vantagem também depois, se fores Presidente da Câmara, teres os teus vizinhos serem... Acho que sim. Eu acho que todos os presidentes de Câmara querem o melhor para o seu concelho e para as suas cidades, para a sua região. Eu acho que não é em função da cor partidária que se cria uma espécie de barreira de diálogo entre os presidentes de Câmara. Agora, o que eu posso dizer é que se eu tiver a felicidade de ser escolhido pelos penafilenses para liderar os destinos da Câmara de Penafiel, procurarei, naturalmente, até em concertação na CIM, dialogar com todos os autarcas da região, porque muitas das respostas às dificuldades que são sentidas aqui em Penafiel, os tais anseios de muitos penafilenses, requerem uma visão e uma resposta supramunicipal. Não se esgotam nas competências da Câmara Municipal. Eu acho até, sinceramente, que acho que partilho contigo, que tem faltado um bocadinho essa capacidade de construir soluções em conjunto e espero, com a minha eleição, que possa, no fundo, colmatar essa dificuldade que se tem sentido. Tu falas da mobilidade urbana. Sim. Mobilidade não é só urbana, mobilidade no concelho. No concelho, mobilidade no concelho. Qual é a proposta concreta que tens do PS? Não, Paulo, eu vou-te dar um exemplo muito concreto. Há pouco, quando tu me pedias para falar de mim, eu agora resido aqui na freguesia de Penafiel, mas residia até bem pouco tempo na freguesia de Rio Mau. E no meu tempo, com 10 anos, quando eu tinha que me deslocar para a escola de Pinheiro, que era a escola do meu concelho, onde eu podia continuar o meu percurso escolar, na altura... Que eu fui lá professor, tu não sei se sabes. Não sabia, olha. Não. Partilhámos muitas vezes caminhos. Mas estava a dizer que eu, com altura, com 10 anos, no 5º ano de escolaridade, para me deslocar para a escola de Pinheiro, tinha um autocarro às 7 da manhã, Paulo. Se as minhas aulas começassem às 10, tinha que estar 2 horas à espera. Se começassem às 11, tinha que estar muitas vezes 3 horas à espera. Se começassem ao meio-dia, 4. Não havia mais nenhum autocarro. Depois tinham um ao meio-dia e meia e tinham outro ao fim do dia. Bom, eu pergunto, já naquele tempo, se calhar não era muito aceitável. Não é? Temos uma criança de 10 anos, porque a escola tem, os professores estão ocupados, os funcionários não são, infelizmente, tantos como seriam necessários para conseguir dar resposta àquela quantidade de alunos. Nós ficámos um bocadinho à nossa sorte naquele tempo. E já era, para mim, naquela altura muito jovem, desconfortável, aquelas horas quase abandonado, não há outra forma de dizer. Bom, eu registro com muito desagrado e com alguma mágoa que, passados mais de 23 anos ou 23 anos de eu ter estudado na Escola do Pinheiro, sabes o que é que mudou? Nada. Continuam a existir exatamente os mesmos autocarros. Inclusive tivemos muitos pais residentes na freguesia de Rio Mau e Cebolida a optar por estudar na Escola das Medas, que é no concelho
Gondomar, um concelho vizinho, e aqui a Câmara Municipal de Penafiel, em vez de encontrar uma solução ao nível dos transportes e da mobilidade, permitisse àquelas crianças estudar na Escola de Pinheiro com os autocarros, como acontece no concelho vizinho, de 15 em 15 minutos, sabes o que é que fez? Foi cortar os apoios aos espaços escolares, para os obrigar, no fundo, a estudar na Escola de Pinheiro. Como é que tu... Estás a pensar em montar uma empresa municipal de transportes? São 28 freguesias. É uma possibilidade que está em cima da mesa. Outra possibilidade é o financiamento da Câmara, de fazer uma parceria com os privados que atuam atualmente no nosso território, no fundo, de maneira a colmatar este déficit, que é um déficit real. Paulo, eu estou a falar das crianças, mas eu posso falar dos mais idosos. E dei-te o exemplo do sul do concelho, mas posso dar exemplos concretos do norte do concelho. Suponhamos um idoso, uma pessoa de 60, 70, 80 anos, que se quer deslocar, eu não tenho transporte próprio, que acontece muito no nosso território, tu conheces, que se quer deslocar para as principais valências do concelho. As principais valências do concelho estão quase todas, esmagadoramente, situadas aqui na nossa cidade de Penafiel. Falo do Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa, falo do Centro de Emprego, falo enfim, das finanças, fala-se das piscinas municipais. Um idoso que queira ir, por exemplo, ao hospital, que tenha uma consulta às 11 da manhã, sabes a que horas é que ele tem que sair da freguesia de Rimau para lá chegar? Pois, Paulo, tem que sair às 7h30, às 8 menos um quarto. E eu pergunto mais uma vez, como é que um idoso fica ao abandono durante horas a fio? Mas eu falei exemplo de Rimau, mas falamos de uma freguesia mais a norte, é exatamente igual. Falamos de um jovem que quer ir às piscinas municipais, quer praticar desporto, e não temos uma rede de transportes. Eu dizia-te há pouco, isto resulta daquele trabalho que nós fomos fazer nos últimos 3 anos. Isto são relatos reais de jovens e menos jovens. Por exemplo, do nosso quando concelho. falas das duas hipóteses, portanto, uma das hipóteses é criar uma empresa municipal de transportes, mas outra é a parceria com as empresas privadas. Mas tu sabes muito bem que as empresas privadas estão para ganhar dinheiro e muitas vezes elas recusam-se porque dizem que não compensa. Esse excesso depois seria a Câmara Municipal? Claro, era exatamente isso que eu estava a dizer. Vamos lá ver, uma empresa natural, e não é exigível que tenha outro tipo de visão, as empresas estão programadas e projetadas, são privadas, para dar lucro. Mas não é um objetivo de uma Câmara Municipal, mas não é esse que é esperado, que uma Câmara Municipal não tenha o lucro como objetivo máximo. Tem que ter o interesse público, o serviço público. Parece-me a mim que merecerá uma concordância muito alargada no nosso aconselho, que o facto de nós permitirmos aos nossos idosos, aos nossos jovens, às nossas crianças terem transportes público e acessível e disponível com a regularidade do nosso concelho, parece-me que é uma questão importante. Dou-te mais um exemplo, para não pensarmos, às vezes estamos a falar no vazio, dou-te um exemplo muito prático de um jovem que eu conheço particularmente bem, que chama-se Fábio André, que reside na freguesia das Termas de São Vicente e que estudou, até há bem pouco tempo, ainda estuda, está a tirar o mestrado, na única escola superior pública da região. Tu sabes qual é? Que é a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras. Pois bem, para que percebas, para se deslocar para a escola, para a única escola superior pública da nossa região, tinha que apanhar um autocarro para Paredes, concelho vizinho, chegava a Paredes, tinha que apanhar um outro autocarro para a Escola de Felgueiras, a Escola Superior Pública de Tecnologia de Gestão, e depois, Paulo, vê-te bem, se as aulas dele acabassem depois das 6 horas, o que agora com o mestrado acontece com muita regularidade, não tem qualquer transporte público para regressar à sua freguesia. São déficits, eu chamaria mesmo déficits de liberdade que existem no nosso concelho e que compete a uma autarquia dar resposta. E a autarquia nem precisa... Vais ter vários handicaps, por exemplo, se for uma empresa municipal, sabes que as empresas públicas ao fim de 3 anos se não derem lucro, têm que fechar. Paulo, as empresas não têm necessariamente que dar lucro, elas não têm que necessariamente dar lucro. Uma empresa pública visa também serviço público. Se é serviço público associado, não precisa necessariamente dar lucro. Há várias empresas estatais que são deficitárias, mas cumprem serviço público, um objetivo público, de serviço público. Eu estava a dizer, inclusive, há pouco tu dizias-me se não era importante dialogar com os outros presidentes de Câmara. Por exemplo, esta resposta que eu acabei de dar aqui nem precisa ser só aqui a nível local, pode ser feita ao nível da CIM. Estamos a implicar uma interligação de territórios, nomeadamente com Felgueiras, com Copo Paredes. É do interesse de toda a região criar uma rede de transportes, porque depois descontente com tudo, Paulo, mesmo com a capacidade de nós fixarmos os nossos jovens no nosso concelho, contente sobretudo com qualidade de vida na nossa região, que eu acho que é o que todos nós ambicionamos. Acho que não devemos ter como máxima, em questões essenciais, em questões que contendem com a nossa qualidade de vida, em questões que contendem com a nossa liberdade individual, não podemos estar agarrados ao setor financeiro. Pedir-me-ás uma resposta já detalhada. Não a tenho, não estou dentro da autarquia, não é? Estamos a estudar e a reunir na elaboração do nosso programa autárquico, daquilo que nos apresentaremos a eleições, e teremos certamente nesse programa soluções muito concretas, estudadas com parceiros, com empresas, ver o que se faz em concelhos vizinhos
para dar resposta. O Gondomar tem autocarros de 15 em 15 minutos, por exemplo. Não há de ser uma coisa Mas o Gondomar extraordinária. pertence à muito do aeroporto. Estou a dar exemplos de situações onde isso acontece. Nós temos que adotar as melhores práticas. Não podemos ser derrotistas e ficarmos presos a dizer que não tem que dar lucro e aqui não dá lucro e não temos uma solução. Porque repara, eu não estava a falar de um problema com 2, com 3, com 4, eu estava a regressar aos meus 10 anos, quando eu estava na Escola de Pinheiro, e este problema já existia nessa altura. Muito bem. Transporte, mobilidade, está aqui a tua posição. Vamos para uma área de habitação, sim. Onde tu até fostes. Sim, trabalhei. Estás por dentro disso. Paulo, primeiro, porquê é que aquelas casas ainda não foram entregues? Paulo, isso, quer dizer, eu até vi com alguma dificuldade, na altura fez-se uma espécie de número através da JSD, com toda a legitimidade, com todo o respeito. Achei um bocadinho estranho, porque o autarca, o Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, tinha reunido muito recentemente com o IRU e estava perfeitamente por dentro do porquê daquelas casas ainda não serem colocadas no mercado. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é, acho que deve sinal de ser o facto do IRU já ter, ao dia de hoje, diversas casas colocadas no mercado de habitação. E depois as casas não estavam disponibilizadas, o município está farto de saber, porque havia necessidade de obras que não dependiam do IRU, mas dependiam dos condóminos, que não eram da responsabilidade do IRU, e que não estavam ainda concluídos. Bem, o que estás a querer dizer é que aqueles edifícios que estão lá, nem todos estão... Exato, nem todos são do IRU. Há parte é isso que estás a dizer, há exatamente. uma parte de sócios, então funciona a lei do condomínio. Exatamente, tem que fazer obras da responsabilidade do condomínio que são pré-existentes às obras de reabilitação que o IRU lá terá que fazer para poder colocá-las no mercado. Paulo, mas repara bem, estávamos a falar, salvo erro, de 30 casas. E o próprio município dizia, até num artigo de opinião da sua vice-presidente, no jornal que agora não interessa nomear... Não me podes dizer aqui, não interessa, sim, pronto, já que foste tu não temos qualquer problema. Do Jornal Bradeiro Olhar, e dizia que havia, os serviços municipais tutelados por ela, tinham identificado cerca de 200 famílias com carências habitacionais. Mesmo quando se resolver essa problemática das 30 casas da responsabilidade do IRU, ou continuarão a existir... Mas se fores Presidente da Câmara, o quê? Vais fazer novas casas? Era isso que eu tinha a dizer. Vais fazer novas habitações? Vais recuperar habitações que estejam voltadas e depois alugar? Qual é a estratégia? Há pouco notaste uma coisa importantíssima, que era recursos financeiros. Todos nós sabemos, nós não podemos prometer tudo, temos que prometer de forma racional e ter recursos. O governo tem um programa, que tu conheces, está a ter sido divulgado, que se chama a Estratégia Local de Habitação. Consiste em quê? Cada município, no seu próprio conselho... Há pouco tempo teve aqui. Teve que a Secretária de Estado Marina Gonçalves da Habitação e falou sobre isso. Nós temos em cada município uma estratégia local de habitação, que é os municípios têm as ferramentas, conhecem o território como ninguém, identificarem as carências habitacionais no seu conselho. Nós andamos anos a fio a pressionar, entenda-se no bom sentido, na Assembleia Municipal, nas reuniões de variação, a Câmara Municipal, no sentido de exortando-a para aprovar a sua estratégia local de habitação. Muito recentemente foi a Assembleia Municipal e foi aprovada essa estratégia. Mas é uma estratégia muito, que eu agradeço que tenha sido aprovada, mas que é muito limitativa, Paulo. Vai só dar resposta àquelas pessoas com recursos económicos muito limitados e que efetivamente não acedem à habitação. E bem, mas deixa de fora toda a classe média, Paulo, que ao dia de hoje também não consegue arrendar casa nem comprar casa na nossa cidade. Eu dou-te um exemplo, eu tive que arrendar casa em Penafiel muito recentemente, e não conseguia encontrar um T2 ou um T1 a um preço inferior a 400, 500 euros. Nós sabemos o rendimento médio da nossa região. Paulo, eu pergunto como é que um jovem na Fidelense se pode emancipar, constituir família, quando o preço da habitação está a esse nível. E repara, nós, por exemplo, dou o exemplo do município de Matosinhos, onde teve cerca de 50 milhões estatais do orçamento de Estado, não é de verbas próprias, e que agora, até com o plano de resiliência, até chegam a ser a fundo perdido, ou seja, não há um investimento do próprio município. Era necessário que a estratégia não desse só resposta a essas necessidades dos agregados familiares mais pobres, mais carenciados, mas também a todos os outros penafidelenses que têm um rendimento maior, mas continuam a não lhes permitir aceder à habitação. Não há nada que contenda mais com a nossa liberdade, Paulo, do que o acesso à habitação, à casa própria. As pessoas querem sair de casa dos seus pais, constituírem família, juntarem-se, fixarem-se no nosso território e não conseguem. Eu dou-te outro exemplo, para não pegarmos, não achamos que isto é retórica, dou-te o exemplo de Luís Guimarães, um médico muito conhecido E que eu lhe mando um abraço. Um médico muito conhecido da nossa praça, e eu associo-me ao teu abraço, porque é meu amigo, e que para arrendar casa, ele que é um penafidelense orgulhoso, e basta falar com ele para perceber do quão orgulhoso ele é. Além de ser penafidelense, eu próprio tive uma situação este fim de semana, e realmente é um ser humano a nível de medicina
É exatamente isso. Não, e nós já tivemos as nossas coisas. Sim, ano passado. Não, mas alguém que ama genuinamente a sua terra e que foi forçado a procurar habitação aqui em Paredes, no concelho vizinho. Isso tem implicações. O Penafiel gradualmente vai perdendo a população, vai perdendo os seus jovens, porque não há habitação disponível. Por isso, para lá, várias estratégias podes adotar, aproveitar as verbas governamentais que há para reconstrução, para reabilitação, mas para a construção também, de permitir à autarquia ter parque público. O que quer dizer parque público? A própria Câmara ser dona de casas que as permita colocar no mercado a preço acessível e permita a todos os penafidelenses acederem à habitação em Penafiel. Isso é importantíssimo, é uma condição de liberdade, é para mim um valor muito importante e com o qual eu me comprometo desde já, Paulo. Muito bem. Relativamente ao emprego, como é que vais captar mais investimento para Penafiel? Paulo, eu lembro... Porque para abrir emprego tem que haver... Não, tem que haver, como é lógico, tem que haver... Um dos males que existe nas regiões, nestas do interior mais, e mais que subirmos mais para cima, mais as câmaras municipais, as empresas municipais são as maiores empregadoras dos próprios concelhos. Sim. É preciso captar investimento. É preciso captar investimento, é preciso fazer parcerias, Paulo, e é preciso, sobretudo, criar condições de atrair emprego qualificado. Porquê que eu digo isto? Emprego qualificado não é que haja, como te conheces bem, não é que eu considero que um emprego seja mais digno ou menos digno do que outro, que isso não existe. Agora, existem legítimas expectativas. Acho que é legítimo, com os pais, penafidelenses, que sacrificaram, sabe, alguns deles, como conheço, com muito custo e muita dificuldade, para que o seu filho pudesse estudar, pudesse obter uma licenciatura. E ambicionavam para ele que ele pudesse ter uma qualidade de vida superior ao que eles antecederam. Era motivo de orgulho. E uma vez concluídas as suas licenciaturas, não encontram, no Concelho de Penafiel, mais uma vez, é um relato real, não encontram oportunidades de emprego qualificado na sua área, não têm condições de realização plena na sua terra. Paulo, eu dou um exemplo concreto. Nós temos o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, que é o maior empregador da região, salvo erro, mais de 2.400 postos de trabalho que ali estão gerados. Por que não? Porque não há uma solução. Por que não criar um cluster direcionado à área de saúde, em parceria com o próprio hospital, em parceria com as universidades locais que cá fixam polos, e começar a focar a formação direcionada para aquele tipo de formação, criando postos de trabalho qualificados, criando até áreas de investigação, de tecnologia, Paulo, que é isso que permite aos nossos jovens terem e ambicionarem terem qualidade de vida na nossa região. Mas isto é apenas um exemplo, mas há formas de incentivar, da mesma forma que nós incentivamos, e bem, que eu não tenho nada contra, a fixação de empresas como a Mercadona e como outras empresas da área. É isso que eu te ia dizer, Paulo. Não achas que é importante todos terem emprego primeiro e depois realmente... Paulo, eu volto a dizer mesmo, isto para ficar muito claro, porque às vezes faço alguma confusão com isto. Para mim, não há nenhum emprego menos digno. Eu posso dizer, a minha avó, da parte do meu pai, vendia sardinha, conhecida antigamente por peixeira. O meu avô trabalhava nas minas do Pejão, e eu não podia ter mais orgulho, não há nenhum neto com mais orgulho nos avós do que o meu. Só que os meus avós ambicionaram para os filhos que eles pudessem ter uma melhor qualidade de vida do que eles. Tiveram 3 filhos, são os 3 licenciados. E todos conseguiram arranjar emprego nas áreas de qualificação, que era algo que orgulhou sempre os meus avós. O que eu estou a pedir para os penafidelenses, e é papel também de uma Câmara garantir isso, é que esses pais e esses avós orgulhosos que lutaram a vida inteira para dar qualificações aos seus filhos, é que eles possam trabalhar no seu território, na sua casa, na terra que os viu nascer, nas suas áreas de formação. Acho que isto não é pedir algo que seja absurdo. Parece-me que faz todo o sentido. Não significa... Mas, Paulo, deixa-me só dizer uma coisa. Eu estou perfeitamente de acordo contigo. Por exemplo, o Novo Canal, tu sabes e conheces, a tua casa, é uma empresa que, mais que fazer, e fazemos jornalismo de proximidade, mas nós também somos um laboratório. E muitas vezes os autarcas, que eu não posso até me queixar muito, porque tenho realmente uma relação com todas as autarquias, como tu sabes, e com todos os partidos, mas é muito difícil perceber, passar a mensagem, que esta casa aqui, muitas vezes, é o tal laboratório que tu estás a propor. Exatamente, é uma escola. É uma escola. Temos aqui o IXE, que nós somos uma parceria forte. Sim. A maior parte das pessoas que estão aqui vêm do IXE e começam aqui a sua carreira. Tu conheces o caso do Cristiano. Tens aqui várias pessoas nessa circunstância. Era exatamente esse o exemplo que eu estava a dar. Paulo, mas muitas vezes os políticos não olham muito para isso. Paulo, eu só posso falar por mim. Não, mas eu estou-te a provocar. Sim, não, mas eu posso falar qual é o meu objetivo e aquilo a que eu venho. Perguntaste-me formas de ultrapassar e de garantir porque é que eu falo em emprego qualificado. Estás-me a dar um exemplo de pessoas, todas elas formadas, e que vêm para aqui e têm uma oportunidade, são direcionadas à formação. Nós temos um canal regional que aposta, e permite-me já felicitar-te por isso, que aposta na prata da casa, como se costuma dizer. Eu acho que é uma mais-valia, é um dever de qualquer autarca acarinhar estas empresas, da mesma forma que acarinham um Mercadona, da mesma forma que acarinham um Pingo Doce, criar-lhe condições para que vocês possam
continuar a formar jovens, a permitir-lhes emprego e permitir-lhes realizar a sua arte na terra que lhes viu nascer. É um exemplo feliz que tu acabaste aqui de dar, que vai de encontro àquilo que eu estava a dizer. Eu estava a pegar no hospital, mas há vários exemplos destes que nós podemos dar ao longo da região. É como eu digo, este executivo está lá há 20 anos, eu bem sei, tenho conhecimento que as coisas não se fazem de um dia para o outro. Nós, infelizmente, não podemos fazer uma espécie de um passo de mágica e de repente brota emprego qualificado em todo o concelho. Mas podemos, ao longo do tempo, ir dando passos nesse sentido, fazendo essas parcerias. E o que eu acho é que tem havido esse déficit em Penafiel, é o sentimento que eu tenho aos coletados penafilenses. Paulo, passamos agora um pouco para o ambiente. Sim. E tu és de Rio Mau e tu sabes que há lá um aterro. Exatamente. Um aterro que... Exatamente. E até eu estou à vontade porque eu fui uma das pessoas que comecei com essas reportagens, porque realmente há pessoas que se queixam daquilo. Qual foi a responsabilidade do PS na aprovação desse aterro em Rio Mau? O PS teve alguma responsabilidade nisso? Não, o que eu posso dizer, na altura foi quase foi-nos apresentado, nós enfim, naquela altura era ainda muito jovem, não é? Mas tenho algum conhecimento, porque é um assunto que me diz muito, particularmente, e foi-nos quase apresentado como uma solução fechada. Agora, mais do que aquela solução que já não há nada a fazer, e que foi há dezenas de anos. Mas tu sabes que esse aterro já está aprovado aqui um terreno aqui em Paredes. Era isso que eu tinha. Não, era aí que eu ia. Isso é muito importante. Não, isso é mesmo muito importante o que estás a dizer. E eu vou dizer porquê. Porque eu lembro, por exemplo, de declarações do atual Presidente de Câmara, na altura enquanto deputado, eu já me dei o trabalho de as ir revisitar e recuperar. E que ele dizia, não estamos a falar há 1 ano, Paulo, não estamos a falar há 2, não estamos a falar há 3, nem sequer há 5, estamos a falar há mais de 10 anos, em que ele, em plena Assembleia da República, exortava o então Ministro do Ambiente, e muito bem, com o meu aplauso, para a necessidade de encerramento do aterro sanitário, que dizia ele que àquela data já tinha esgotado o seu tempo útil de vida. O que se tem vindo a fazer ao longo do tempo, Paulo, é brincar com a população, esgota-se o tempo útil de vida. Então, mas quer dizer, se tu fores Presidente da Câmara, passas imediatamente para o... Não, isso não pode ser, isso não é, porque tu não consegues fechar ter lá um cadeado, fechas e no dia a seguir está aberto. Isso não é assim que funciona. O que eu te posso dizer de forma taxativa é que se eu for eleito Presidente de Câmara, no meu primeiro mandato, garantidamente, o aterro sanitário de Rio Mau estará encerrado. Mas vais entrar com uma guerra com o PS. Isso é um compromisso. Eu não estou preocupado, Paulo, eu preocupo-me com as pessoas de Penafiel e com o povo penafidelense e com os anseios, ainda por cima da minha freguesia de origem, e eu bem sei o quanto têm sofrido ao longo de anos a fio com este aterro sanitário. Isso é essa a minha preocupação máxima. Aliás, é um compromisso que eu estou em condições de assumir desde já. Se eu for eleito Presidente, o aterro sanitário de Rio Mau encerrará durante o primeiro mandato. Isso é um compromisso muito claro. E o que eu exortava o Presidente de Câmara a fazer, é como ele exortava na altura o Ministro do Ambiente, sendo ele até agora o Presidente da Ambi Sousa, começasse a dar passos nesse sentido. Diz-me que está um terreno escolhido em Paredes. Eu fui candidato, tu acompanhaste, à Assembleia da República. Estive reunido na Ambi Sousa, tive a oportunidade de dialogar na primeira pessoa com os responsáveis da empresa. E eu perguntei uma coisa muito simples. Estão-se a aproximar mais uma vez o tempo de vida útil, o fim do tempo de vida útil do aterro sanitário de Rio Mau, qual é a solução que nós temos? Que é tal que se fala há anos em Paredes. Quais são os passos que estão a ser dados? Quais são as obras que já estão a ser efetuadas que permitam efetivamente receber lá os resíduos que são depositados em Rio Mau? Ninguém me sabe dizer, Paulo. A verdade é que não há um plano em vigor. A minha ideia é que se este executivo continuar em funções, o que irá acontecer em Rio Mau é mais uma vez o defraudar das expectativas de todo o nosso povo, que é mais uma Quer dizer intervenção. Que se não fosse Presidente de Câmara, o aterro não sai lá? Eu não acredito, Paulo, mas vou dizer porque que não acredito. Porque já no passado, muitas vezes, eu comecei a dizer, o nosso Presidente de Câmara há 10 anos se comprometia com o encerramento do aterro sanitário. O que têm feito é intervenções sucessivas que, tecnicamente, permitem prolongar o tempo de vida do aterro. Mas estão a prolongar também o sofrimento de toda aquela população. Aquela região é lindíssima, tu conheces perfeitamente, e aquilo não deixa de ser ali no coração da nossa serra, não deixa de ser uma coisa altamente, eu diria, entristecedora. Dói a alma olhar ali para a nossa serra, que é lindíssima, e ter ali uma lixeira a céu aberto. Muito bem. A pegada ecológica de Penafiel está a nível dos outros concelhos e da média nacional. Qual é a alternativa para ser melhor? Paulo, temos que adotar o que bem se faz, o teu exemplo, por exemplo, do cuidado que a Câmara de Lousada, tu acompanhaste essa iniciativa. Sim. Quando os 3 presidentes se reuniram. O movimento Rio Sousa. Exatamente, por causa do Rio Sousa. E tu viste uma diversidade de exemplos que nos foi dada pela Câmara de Lousada, que são até confrangedores aqui para Penafiel. Desde logo os técnicos específicos, biólogos, que eles têm ao serviço da Câmara, funcionários da Câmara, contratados pela Câmara para fazer um acompanhamento detalhado do seu rio. E, Paulo, depois tem ao nível da fiscalização. Ao nível da fiscalização, que eu acho que pode ser feito muito mais, tu acompanhas com regularidade, eu sei que eu lembro-me, acompanhei contigo até a marcha que se fez em defesa do Rio Sousa, e tu sabes que regularmente, infelizmente e com muita pena minha, acontecem descargas para o Rio Sousa. E eu pergunto até hoje, tens conhecimento de algum responsável que tenha sido identificado? Conheces? Quantas denúncias é que tu conheces já foram feitas?
Conheces os esforços que têm sido feitos pelo município nesse sentido, de encontrar os culpados? Isso eu não te vou responder. Pois, não, Paulo, estou-te a dizer é que é preciso haver uma motivação real, não é fazer só, com todo respeito, não é só aparecer na ocasião quando as pessoas se juntam para reclamar mais proteção para os seus rios, é preciso ter uma participação ativa e efetiva na defesa dos mesmos, Paulo, é só isso que eu peço. Tendo gente qualificada, porque hoje em dia cada vez há mais, para essa área, fazer um acompanhamento diário e permanente do estado de saúde, permite-me usar este termo, claro, dos nossos rios e das nossas serras e da nossa fauna, que é riquíssima no nosso concelho. É uma das nossas mais-valias, Paulo. Outra questão que o PS... e eu tenho que tocar nisso, Paulo. Força, Paulo. Hoje temos que tocar nesses pontos, que é para francamente. tu também expor isso e dar a oportunidade para defender. A questão do endividamento da Câmara. Há duas posições no PS, pelo menos havia. A posição dos vereadores que concordavam sempre com a Câmara Municipal e até assinavam e assumiam isso. Depois havia a parte da Conselhia Política, onde tu fazes parte, que se debatia muito, que a Câmara é a pior Câmara a pagar aos fornecedores, que... Portanto, era muito criticável. Havia aqui duas, ou se não havia a sensação, Paulo, que há duas posições do PS. Um que está na variação e o outro PS Paulo, a Conselhia. Sim, ainda bem que me faz essa pergunta e permite esclarecer essa suposta divisão. Todas as perguntas que eu te faço é mesmo para esclarecer. Primeiro, tu sabes que o Partido Socialista tem órgãos próprios e que são sufragados. O Nuno Araújo disponibilizou-se para liderar o Partido Socialista em 2018. E teve o seu mandato renovado em 2020. Ou seja, desde 2018, a única pessoa mandatada, repara bem, mandatada pelos militantes do Conselho para falar em nome do Partido Socialista é o engenheiro Nuno Araújo. E com o engenheiro Nuno Araújo e a sua equipa, na qual eu me incluo, vem dizendo ao longo dos últimos 3 anos em relação às contas da Câmara, não é nada de crítica, é o que resulta dos documentos oficiais. O relatório da IGF é muito claro nesse sentido. Os relatórios da DEGAL quanto aos prazos médios de pagamento a fornecedores que apontam a autarquia de Penafiel como uma das piores do país. E o que é que isto quer dizer? Tu contratas hoje com a Câmara, és um empreiteiro, uma empresa que emprega centenas, dezenas, como seja, de trabalhadores aqui penafidelenses e que hoje vai fazer, por exemplo, a construção de uma escola, ou uma rotunda, ou uma intervenção em Penafiel. Contrata hoje com a Câmara, tu concluís a obra, emite a fatura hoje, não é? De conclusão dos trabalhos e recebo dali a 278 dias. Eu pergunto... Mas onde é que vais buscar dinheiro? Desculpa? Onde é que vais buscar dinheiro? Paulo, dou-te o exemplo dos municípios vizinhos. Tu ainda há pouco estávamos aqui a confidenciar os dois. Tu disseste que botavas em Balão, que ainda mantinhas lá a tua residência. Sabes qual é o prazo médio de pagamento em Balão? Sei, são 2 dias. Pois. Paulo, isso para dizer que eu não estou a inventar a roda, eu não estou a pedir nada. Mas há um trabalho do José Manuel Ribeiro durante anos. Claro que há. E sabes há quantos anos é que este executivo... Porque o Valongo nunca foi... Não, nem sempre foi assim. Paulo, não tens toda a razão. Isto está à volta de uma situação financeira debilitada num dia. Mas sabes há quantos anos é que este município está em funções? Este executivo municipal está em funções? O presidente está há 8. Há 8, mas ele era vereador do anterior executivo. Estão há cerca de 20 anos. Praticamente a totalidade da equipa. Pode haver uma ou outra mas pequena alteração. Mas onde é que vai buscar dinheiro, Paulo? Paulo, tenho que fazer uma melhor... Não tens de fazer... Vou-te já dar um exemplo. Consta mais ou menos dos relatórios da DEGAL. O município, na FEL, projeta todos os anos cerca de 80 milhões de euros. Ainda este ano passa 88, cerca de 88 milhões de euros orçamentados. Faz aprovar um orçamento desse. Sabes quanto é que executa do seu orçamento? 50%, cerca de 40 milhões de euros. Eu pergunto, para onde é que vai o resto do dinheiro? Mas vocês estão lá, para onde é que vai? A oposição é supervisão. Mas nós fazemos esse papel, agora que estou a dizer, nós temos minoria, nós podemos votar contra, mas neste caso, por exemplo, houve aqui coisas que não votaram contra. Mas isto é pela variação, tenho que responder naturalmente, os vereadores têm o seu mandato, e estão lá e foram eleitos pelo Partido Socialista, mas eles terão as suas razões, terás que lhes perguntar a eles. Eu posso falar em nome de quem foi mandatado pelos militantes para representar o Partido Socialista e para falar já agora em nome do Partido Socialista. E a nossa posição tem sido muito clara. Aliás, é um tema que eu trouxe aqui mais que uma vez ao virar à esquerda e nunca vi nenhuma dissonância entre mim, que sou um membro do secretariado, e, por exemplo, o Nuno Araújo, que era o líder do Partido Socialista. Quanto a isso, não há qualquer tipo de divergência. E, mais uma vez, não é sequer matéria de opinião, é factual. São as entidades legalmente habilitadas para fiscalizar o estado económico da Câmara Municipal de Penafiel que o dizem. Mas, por exemplo, eu lembro-me daqui o Alexandre Almeida a dizer que, e muitas vezes, ainda na última Assembleia Municipal que fez, que perguntavam onde é que ia buscar o dinheiro e ele diz que recorreu a muitos projetos europeus e conseguiu muito financiamento através dos subsídios europeus. É esse o caminho? Paulo, primeiro, isso há uma série e vai haver agora ainda mais do que nunca. Vamos ver. Mas há de chegar à economia, é uma questão de tempo. Não quero acreditar que a Europa, aliás, está aprovada, é uma questão dos Parlamentos Nacionais se apressarem na aprovação desses fundos tão exigentes e tão necessários nesta altura de pandemia.
que as câmaras têm uma equipa constituída, não é só o executivo, todos os técnicos que trabalham, e tanto quanto eu sei e me fazem chegar a informação, são pessoas altamente competentes, que ali trabalham na Câmara Municipal de Penafiel. Temos essa felicidade. É uma questão de ter arte e engenho, é uma questão de opções políticas, não gastar dinheiro, para mim é uma prioridade, comportar-me, eu, enquanto entidade pública, comportar-me como uma pessoa honrada, uma pessoa de bem. O que é que eu quero dizer com isto? Uma pessoa de bem é alguém que corre os seus compromissos, que paga a tempo em horas, que não compromete as tesourarias das empresas, que não coloca postos de trabalho na fidelidade em risco. É uma questão de prioridades políticas. Como tu me disseste, e bem, o Zé Ribeiro está lá há quantos anos na Câmara de Valongo? Há 8 anos. Há 8 anos. Que coincide com os 8 anos que está o Dr. Antonino aqui em Penafiel. Tu disseste-me que não deu a volta num dia, que demorou o seu tempo, mas conseguiu dar a volta. Está lá exatamente ao mesmo tempo que o Dr. Antonino. O Dr. Antonino, 278 dias. O Dr. José Ribeiro, 2 dias. Pronto. Muito bem. Paulo, nos últimos 8 anos o PS teve cerca de 42% em 2013, se não estou enganado, e 35% em 2017. 36, acho. 36. E perde uma importante junta que foi a de Passos Sousa. Sim, eu digo isso porque é histórico, porque é PS, mas era um bastião, já tinha sido legal, mas nunca na vida aconteceu em Passos Sousa, que foi sempre um bastião, mesmo até no tempo do Alberto Santos, nunca conseguiu ganhar a Câmara Municipal. Desculpem, a Junta de Freguesia. Qual é o teu score mínimo? Paulo, o meu score mínimo é ganhar as eleições. Eu não me candidato para obter scores, eu candidato-me para dar resposta aos anseios dos penafidelenses. Mais uma vez, nós temos muito identificadas aquelas que são as necessidades dos penafidelenses, aquilo que eles desejam, e eles olham para o Partido Socialista, não é alguém para ir à corrida, é alguém para ganhar as eleições, porque ganhar as eleições é a única forma de fazer transformações na nossa sociedade, Paulo, de garantir melhor emprego em Penafiel, garantir melhor mobilidade em Penafiel, garantir o acesso à habitação em Penafiel, de garantir cuidado com o ambiente em Penafiel. Já agora um tema que não se fala aí, mas que é importantíssimo, que é a cultura, Paulo. Nós temos gente altamente qualificada, jovens penafielenses altamente qualificados, que eu tenho o prazer de conhecer, que tocam um pouco pela Europa fora, não é só pelo país, pela Europa fora, e que não sabes quantas vezes é que atuaram em Penafiel? Nunca. Mas agora foi anunciado. Vai haver uma Casa da Cultura, isso é uma coisa também importante. Ponto C. Ponto C. É a Casa da Cultura. Ponto C é o nome técnico. Ontem, no dia 3 de março, foi apresentado. Não, só para clarificar. E que está habilitado em receber, segundo o Presidente da Câmara, que está habilitado para receber espetáculos internacionais. Mais que as pessoas, o palco. Claro. Não, são ótimas notícias. Sabes desde quando é que consta uma Casa da Cultura? Agora pode chamar Ponto C, mas é uma Casa da Cultura. Nos programas autárquicos do Partido Socialista, desde 2005. Se quiser, eu partilho contigo o programa autárquico daquela altura, já lá tinha uma Casa da Cultura. Mas, e bem, mais vale tarde, eu costumo dizer, mais vale tarde, porque nunca ainda bem que já está, pelo menos, a iniciar-se no sentido de ser concretizada a obra. Não será tempo deste mandato, mas há de ser. Agora, Paulo, eu pergunto, quando se faz uma Casa da Cultura, ela é para quem? Para os penafidelenses, desde logo, mas para as pessoas ligadas às artes, ligadas à cultura. Sabes quantas pessoas das artes aqui locais foram auscultadas nesse processo? Para si localização, para si tamanho das salas, para si até valências que lá são oferecidas. Sabes quantas? Nenhuma. Mais uma vez. Eu pergunto se isto é uma forma séria de cuidar da nossa cultura. Estamos a construir algo que vai ser a casa daquelas pessoas. E nenhuma agente cultural em Penafiel é auscultado em todo este processo. Mas estás de acordo com o Penafiel, em 2017, ganhou o programa autárquico? Penafiel, quer dizer, vamos lá ver, nós temos a nível associativo, nós temos... Estamos a falar na Agribalas. Não, caramba, eu sou um defensor em toda a linha da não nossa... acabarias com da nossa... Nada, muito pelo contrário. Aliás, eu também, ao longo de 20 anos, fazem-se coisas boas. Eu não sou daquelas pessoas que acham que quem está no poder só faz mal. Fizeram a escritaria, que é algo que nos engrandece, que nos enche de orgulho. A própria Agribal, que soube modernizar, acompanhar os tempos. E eu vejo muita gente a criticar aquela componente, digamos, não agrícola da feira, com os espetáculos. Mas repara, Paulo, eu pergunto, quando é que os penafidelenses, muitos deles infelizmente ainda com parcos recursos financeiros, têm a oportunidade de ouvir alguns dos principais artistas do país, que isso também é cultura. Alguns dos principais artistas do país a 3 euros ou 1 euro. Quer dizer, isso eu acho que deve ser promovido, mantido, e elogio, nunca me verás a mim a criticar, muito pelo contrário. Continuarei a dinamizar e a construir formas de tornar ainda maior o evento e que todos lá nos possamos continuar a utilizar o Agrival, até como um ponto de encontro, que acontece muitas vezes, colegas que eu já não vi há muitos anos e consigo revê-los na Agrival. Quanto a isso, eu não tenho nada a dizer. Paulo, fala-se que há 3 presidentes juntos que vão virar para a coligação. Tens conhecimento disso? Paulo, eu não vou estar a discutir ainda questões que não estão encerradas. Se isso vier a confirmar, obviamente que lamento, não há outra forma de o dizer. Mais uma vez, partindo do princípio que isso que se irá concretizar, repara, alguém que ganha uma junta pelo Partido Socialista, que é reeleito pelo Partido Socialista, acho que não faz muito sentido, acho eu, na minha forma de ver a política,
que do nada, tendo em conta, inclusive, as divergências ideológicas, isto tem tradução concreta, é na forma como nós vemos a sociedade, como nós vemos o mundo, como nós organizamos, o que é que nós ambicionamos para a nossa terra e para a nossa freguesia, veria com alguma dificuldade essa tomada de posições. Mas também diria que em Penafiel, com pena minha, não é nada de muito novo, não é? E também já aconteceu em sentido diverso. Nós temos o exemplo do Justino de Fundo, que era presidente e um grande presidente do Partido Socialista, uma pessoa que ainda hoje colhe enormes simpatias no Conselho, basta ouvir falar, e muito respeito eu tenho pela sua memória e pelo seu trabalho, mas que na altura decidiu abandonar o Partido Socialista para ser candidato pela coligação, e tu sabes qual foi o resultado. Não obstante todo o grande trabalho que tinha feito, todo o reconhecimento que tinha, mas as pessoas simplesmente não lhe perdoaram e na altura teve uma grande derrota eleitoral. Mas também houve o caso de JP nas duas igrejas, e JP João Paulo, peço desculpa. Não, Paulo, é o que faz nós sermos jornalistas de proximidade, mas o João Paulo em duas igrejas, por exemplo... Há vários exemplos. Foi, e correu bem, não é? É que eu te digo, há vários exemplos nos dois sentidos aqui na Mas eu falei-te nisso, mas algumas, tens conhecimento, ou sabes se há alguma junta também da coligação também poderá ir para o PS? Paulo, é o que eu estou a dizer, eu posso-te falar por respeito desde logo à Comissão Política, por respeito ao Secretariado, acho que compreenderás isso, não claro, obstante a amizade que nós temos, mas há uns princípios até estatutários que me obrigam a alguma reserva. Nós temos já uma parte significativa das nossas juntas encerradas, foram muito aprovados até os candidatos às juntas em Comissão Política, mas há muitas outras, algumas por estratégia, porque já temos lá o candidato escolhido, mas que anda a fazer os seus contactos, e tu sabes que a partir do momento em que se é público o seu nome, isso dificulta esse trabalho, digamos, de prospecção, de contactos, sondagem, se tu quiseres, e outras porque o candidato à junta está muito avançado, mas ainda não está fechado, e não vou cometer aqui a deselegância, estar a comentar juntas que não estão. Mas achas que este, por exemplo, achas que estes presentes de junta, no fundo, até pode ser por causa do IC35, que não está construído e uma governa... Não, acho... E qual é a tua posição? Não, também estiveste nesse ministério. Isso aí, eu também sou um defensor do IC35, principalmente agora, nesta altura, quando nós, ainda no outro dia, ouvimos na RTP, que é um canal parceiro nosso, a dizer que um bombeiro que a Estrada Nacional 106 demora, por vezes, 1 hora a chegar ao hospital e que pode ser fatal. É que isto é não é que eu sempre tem sido, infelizmente. Tem sido fatal. Infelizmente. Temos exemplos. Tu, com influência, foste adjunto do ministro que tutela essa área. Sim, sim. É uma vantagem? Não é uma vantagem, aliás, ele testemunhará isso e toda a equipa, inclusive a Secretaria de Estado, que era uma pressão que eu fazia lá recorrente. Eu estive em Lisboa, mas nunca me esqueci dos anseios e dos desejos do nosso povo. Eu lembro não se avança, Paulo. Deixa-me só dizer, Paulo. Como é que se dá 900 milhões já TAP e não se faz uns 15 a 6 quilómetros? Deixa-me. Isso é não, tens toda a razão. Nós já tivemos este debate. Já tivemos este debate e eu concordo contigo, eu partilho contigo que eu sou penafidelense. Eu não estou aqui para fazer defesa do Governo da República, estou aqui enquanto candidato à Câmara Municipal de Penafiel, enquanto defensor dos penafidelenses, não tenhas a menor dúvida disso. O que eu te posso dizer sobre o IC35, temos de ter muito cuidado em fazer política, chincar na política com um tema tão sensível como o IC35, que é um desejo com cerca de 30 anos, Paulo, é quase da minha idade, e que atravessou governos de direita, governos de esquerda. Eu, ao contrário de alguns, não sou um defensor do IC35 conforme quem está no governo, eu defendi-o sempre. E o que eu te posso dizer, que é público, é que a obra está inclusive adjudicada, foi anunciado pelo Presidente da Câmara Municipal de Penafiel. E agora, acontecia que havia um problema com a portaria de extensão de encargos, estava bloqueada, entre aspas, no Ministério das Finanças, mas sei que estão a ser feitos enormes esforços, sensibilizações e diligências no sentido de desbloquear esse processo, para que o mais rapidamente possível a ligação a RAS esteja concluída. E as pessoas dizem, mas é uma coisa tão pequena, estamos a falar de um investimento de 5,8 milhões de euros. Só para as pessoas terem noção da dimensão do investimento que aqui estamos a falar, que não é uma coisa pequena, são muitos milhões de euros, e depois podemos fazer de uma vez por todas a ligação entre os rios, que é o que todos nós ambicionamos, é bom para a região, é bom para os empresários, é bom por razões de segurança rodoviária, permitirá salvar inúmeras vidas e permitirá o desenvolvimento da nossa região. Não tenho nenhum complexo. E se isso não acontecer, o Paulo Brás-me a mim a bater-me na primeira linha pela sua concretização, seja quem for que esteja no Governo da República. Estamos quase a chegar ao fim, Paulo, mas eu queria te fazer 2 perguntas. A tua equipa, ontem no direto, quando falámos no Araújo, dizia que tu é que vais fazer a equipa. Tens a equipa, podes avançar algum nome? Paulo, é o Agostinho, é da equipa. Luís Guimarães vai fazer parte da equipa. Cristiana vai fazer parte. O Nelo vai fazer parte da equipa. Não vais escolher a Comissão Política Quantas toda? Mulheres vão ter na Comissão da equipa? Vai haver alguma... São perguntas que eu te faço. Sim. Vai haver alguma vereadora que poderá continuar, como a Cristina ou a doutora Celeste Marinho? Vão fazer parte ou vai ser uma equipa completamente nova? Paulo, o que eu te posso dizer, sem falar em nomes, mais uma vez por uma questão de respeito pelo Secretariado, pela Comissão Política, são os órgãos próprios onde esses nomes terão que ser aprovados, o que eu te posso dizer é que nós temos já praticamente toda a equipa
constituída, com a equipa autárquica, vamos fazer uma grande renovação das listas, não estou a dizer se são todos, mas vai existir uma grande renovação das listas, a começar pelo candidato, que é uma pessoa jovem, mas há uma coisa que eu quero dizer e que isto é muito importante, nós não queremos fazer aqui nenhum corte geracional, não queremos aqui dizer quase que os jovens é que são os melhores, ao contrário, dizem que criticam os jovens, eu não estou aqui para fazer cisões entre gerações, eu estou aqui para criar solidariedade intergeracional, para trabalhar com todos, eu posso partilhar um nome, fazer aqui uma inconfidência, que é mandatário da minha candidatura, que é o engenheiro Agostinho Gonçalves, o último militante do Partido Socialista a ganhar eleições em Penafiel, a ser eleito, e que me emprestará a sua sabedoria, a sua experiência, a sua dedicação, a sua motivação, o seu conhecimento de como se ganha eleições no nosso terreno, à minha candidatura, à da minha equipa, e trabalhará comigo, ou seja, eu trabalho com as pessoas não é em função de idades, é em função de motivação, de ideias, de qualidade, de projeto e de aceitação também no nosso território, Paulo. Teremos certamente uma equipa forte, isso pode descontar. Candidato à Assembleia Municipal. Paulo, mais uma vez. Gonçalves, mas pronto, ok, eu percebo, mas estes dois nomes faz sentido, o que eu estou a não, dizer, Agostinho Gonçalves e claro que faz, estás a falar duas ou pessoas. até posso ir mais longe, Fernando Malheiro. Podem ser muitas pessoas, estás a falar. A felicidade do trabalho que se fez ao longo dos últimos 3 anos no Partido Socialista, mas também realizado por Fernando Malheiro ao longo dos últimos 8 anos, é que nós temos hoje em dia pessoas no Partido Socialista altamente qualificadas, com reconhecimento no Conselho, com aceitação no Conselho. Qualquer um desses nomes que tu me deste seria certamente uma pessoa muito boa, que nos daria muitas garantias e que daria muitas garantias aos penafilenses para representar o órgão máximo da nossa democracia local, para presidir ao mesmo que a Assembleia Municipal. Agora, não te vou dizer qualquer um desses nomes é bom, não te vou dizer se algum deles será ou não, o que eu te posso dizer é que será uma pessoa, no mínimo, com a mesma qualidade de qualquer um desses nomes que tu avançaste. Paulo Araújo Correia, candidato à Câmara Municipal de Penafiel, hoje deixas, pelo menos, terminado comentador aqui na TVI, no novo canal. Foi um gosto, foram 2 anos aqui a fazer. As portas ficarão abertas depois, independentemente se fores Presidente de Câmara ou não, terás sempre as portas do novo canal abertas, é um gosto. Novo canal, ou Paulo Lopes, ou seja quem for, vai acompanhar a tua corrida à Câmara Municipal, és uma pessoa que vamos acompanhar com força, desejo-te muito boa sorte e que tudo te corra bem a ti e às tuas ambições, ao teu partido. Essas são as minhas sinceras desejos. Como sabes, já falámos, não somos os dois, somos amigos e os amigos não se mentem. António de Sousa é uma pessoa que também terá sempre o seu lugar, terá sempre o seu lugar também no novo canal, é uma pessoa que nós já seguimos há muito tempo, mas... Paulo, só posso deixar aqui uma palavra de agradecimento ao canal e uma palavra muito especial de agradecimento a ti, que me fizeste o convite para estar aqui na Nova e que me tens acompanhado, que me tens desafiado, que tens fomentado aqui o debate e animado tantos programas. Uma palavra de agradecimento também ao Miguel, que não está aqui hoje, mas que me acompanhou e te substituiu a grande nível, a grande altura, alguém com quem eu ganhei também grande estima. Dizer que foi um absoluto privilégio e um prazer estar aqui, nesta que passou a ser para sempre, independente do que aconteça no futuro, também é a minha casa. Felicitar-te mais uma vez a toda a equipa, o trabalho que vocês têm feito aqui na região, não só por Penafiel, mas por toda a região, na divulgação do que melhor se faz aqui, dando voz a todas as forças partidárias. Felicitar-te, desejar-te a maior das sortes para o futuro e continuaremos a ver-nos por aí, enquanto amigos, claro, enquanto jornalista também. Com certeza. Paulo, foi um gosto. Paulo Araújo Correia, um dos candidatos aqui na região, vai ser candidato à Câmara Municipal de Penafiel pelo Partido Socialista. Outros do Novo Canal também serão. É uma das regras, quando anunciam a sua candidatura oficial, vão ter que suspender os seus programas, porque é uma questão de ética e vai de acordo com a nossa linha editorial, que é dar voz a todos. Boa noite, foi um gosto. Novo Canal, sempre novão, sempre seu.